Desde ontem que o Senhor tem me incomodado para contar um testemunho para vocês. Eu tenho muitos testemunhos na minha vida, mas esse o Senhor tem me incomodado para contar desde ontem. Há muitos anos atrás, coisa de mais de 10 anos atrás, eu fui trabalhar como dentista no estado do Goiás. Eu sou dentista, além de terapeuta, e nessa época eu ainda não tinha minha clínica, então eu trabalhava em clínica dos outros, geralmente clínicas populares. E eu fui trabalhar no estado de Goiás. Quando eu cheguei lá para trabalhar, eu fiquei, como clínica popular, geralmente o dono tem várias clínicas, eu fiquei pulando de clínica em clínica. E a cidade que era para eu ficar mesmo era Jataí, no Goiás. E aí eu cheguei, fiquei em Rio Verde alguns dias, depois fui para uma outra cidade que me levaram, que eu não me lembro o nome, e depois eu fui para Jataí. Quando eu cheguei em Jataí, o apartamento que me colocaram para morar, lá não tinha geladeira, não tinha fogão, tinha só uma cama, um guarda-roupa no meu quarto e uma mesa na sala. O resto não tinha nada. O apartamento era enorme, mas não tinha nada e eu ficava nesse apartamento sozinha. Como não tinha fogão, não tinha geladeira, obviamente eu não tinha como comprar comida para deixar ali. E todo mundo sabe que comer fora, gente, fica caro, né? Tomar café, almoçar, lanchar, jantar fora, fica caro. Na época eu ganhava, se eu não me engano, eu não me lembro se era, não era 3 mil reais, era menos de 3 mil reais. E eu estava na especialização de ortodontia. Então a minha especialização custava 1.800 reais na época. E eu tinha que vir do Goiás para minha cidade, porque a minha especialização era na minha cidade. Então sobrava pouco. Eu não pagava o aluguel, porque aluguel, água e energia era por conta da clínica, mas 1.200 reais para você comer fora todos os dias, em todas as refeições, gente, não dá, não tem como. Não tem como, a gente sabe que não tem. E eu me lembro que chegava no horário de almoço, como eu não tinha fogão, não tinha geladeira em casa, então eu não tinha como comprar comida, chegava o horário do almoço e muitas vezes, mas muitas vezes, eu não tinha dinheiro para almoçar. Então eu ia, comprava 5 salgadinhos de festinha de aniversário que vendia numa lanchonete lá, desse tamanhinho aqui, e eu comia, era o meu almoço, 5 salgadinhos de festa e uma pitulinha. Quem lembra da pitula? E uma pitulinha. Era esse o meu almoço. Eu me lembro que na clínica, acho que vou chorar. Eu me lembro que na clínica, a copa da clínica ficava do lado da minha sala. E à tarde, eu lembro que as secretárias vinham e falavam, a gente vai fazer lanche, a gente vai fazer cachorro quente. Você quer participar da vaquinha? E eu falava, não, eu não tô com fome, obrigada. Eu tava com fome, mas eu não tinha dinheiro para participar daquela vaquinha, porque eu tinha que comer todas as minhas refeições fora. Então ficava muito caro para mim, então eu não tinha dinheiro para participar do lanche. E eu ficava da minha sala, sentindo o cheiro do lanche com fome, mas eu não tinha. E naquela época os meus pais passavam por uma situação muito difícil, então eu não tinha nem como ligar para eles, para poder pedir algum dinheiro ou alguma coisa. E eu me lembro que teve um final de semana muito específico, que o meu chefe era o chefe da ortodontia. Esse vídeo vai ficar longo, mas vai ser assim mesmo. Era o chefe da ortodontia, ele não estava na clínica, só estava o outro dono. E eu lembro que eu não tinha dinheiro para passar o final de semana. Eu não tinha dinheiro. Eu falei, meu Deus, era sexta-feira, era um dia como o de hoje. Eu falei, meu Deus, como que eu vou passar o final de semana? Eu não tenho um centavo. Eu não tenho, meu chefe não tá aqui. Como que eu vou fazer? O que eu vou comer? Porque em casa não tinha nada, não tinha geladeira, não tinha fogão. E eu fiquei pedindo pra Deus, eu fiquei, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O que eu faço? Como que eu faço? Com quem que eu falo? E eu me lembro que quando foi no finalzinho da tarde, a secretária falou, Moab, o doutor fulano ligou, pediu pra te dar 50 reais. Naquela época 50 reais dava pra você fazer alguma coisa, né? E eu passei aquele final de semana com 50 reais. Então, o que eu quero dizer pra você? O que eu quero trazer pra você com esse testemunho? Para de olhar pra vida do vizinho. Às vezes você fica, nossa, mas eu queria ter a vida do fulano. Você não sabe o que o seu vizinho passa. Você não sabe, muitas vezes, o que uma amiga sua passa, porque nem tudo a gente conta. Vida boa é a vida do vizinho. Não queira, não queira. Na minha vida, eu convivi com muitas pessoas. Nossa, Moab, mas a sua vida é tão assim. Não queira as minhas batalhas. Porque eu conheço pessoas que não durariam 5 minutos diante de algumas batalhas que eu já enfrentei. Então queira só aquilo que Deus tem pra você.
Queira o propósito que Deus tem pra você. Não queira a vida do vizinho, porque você não sabe o que a outra pessoa está passando. Esse é um dos vários testemunhos que eu tenho, mas o que eu quero te dizer também é que Deus está com você. Aquele Deus que me viu naquele fim de tarde, onde eu não tinha dinheiro para passar o meu final de semana, onde eu não tinha dinheiro, eu não sabia o que eu ia fazer, mas aquele Deus que me viu, que mandou me entregar R$50, é o mesmo Deus que te vê. E eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo, mas existe um Deus que te vê. Existe um Deus que viu o socorro na tua porta. Existe um Deus que manda R$50 para você. Existe um Deus que te dá salgadinhos de festa para você comer. Existe um Deus que manda e envia aquilo que você precisa. Fica com essa palavra, porque hoje é sexta-feira. E talvez hoje, nessa sexta-feira, você não tenha nada para você passar o seu final de semana. Mas o mesmo Deus que me viu é o mesmo Deus que te vê.